Olá, menininhos e menininhas, tudo bem? Estamos de volta depois de um espaço um pouco maior de tempo por causa de alguns problemas técnicos, mas o seu canal do YouTube Cinema Ferox está agora no ar com mais um vídeo. Eu vou falar sobre um filme que me impressionou muito recentemente, chamado Demon, um filme de 2015, dirigido pelo senhor Marcin Wrona, um senhor polonês, que tornou esse filme maldito. Mas por que esse filme virou um filme maldito? Porque na sua estreia em um grande festival da Europa Central, no seu próprio país, onde foi produzido a Polônia, o diretor cometeu suicídio, o que o tornou um filme maldito e o colocou numa lista de filmes malditos, como o Poltergeist, o primeiro, o original, como o Exorcista, como o Twilight Zone, The Movie, No Limite da Realidade, como X-Men Apocalipse, né? Essa última é brincadeira, claro. E isso é muito chocou muito as pessoas, mas o filme é muito mais do que essa tragédia por trás das câmeras que acabou acontecendo depois que o filme ficou pronto e começou a fazer o circuito dos festivais. Bom, eu vou falar primeiramente, eu vou falar sobre um resumo sobre do que se trata Demon, o filme, um resumo da história. Buenas. O Demon conta a história de um engenheiro chamado Piotr, que vai de Londres para o interior da Polônia casar com a sua prometida Zaneta, e tudo se passa num dia antes e depois durante o dia do casamento desse belo casal apaixonado. Há toda uma coisa solar no início do filme. Mostra a chegada dele já no rio, numa balsa. Aliás, o rio é um elemento importante do filme, em que ele tem uma visão estranha de uma mulher, mas ele acaba até pensando que é um déjà vu, mas ele acaba esquecendo, e o filme começa a trabalhar em cima disso, desse encontro com a noiva, o encontro com os parentes da noiva, a cerimônia de casamento, uns ossos, um esqueleto misterioso que é encontrado numa escavação das ruínas de uma casa, e depois uma atmosfera de suspense que começa a crescer, e a festa vai decorrendo e as coisas começam a sair do controle, o noivo começa a ter um comportamento estranho, ele começa a ter visões dessa primeira menina que ele viu no Rio, ele descobre que ela se chamava Hannah, e o comportamento dele começa a se modificar como se fosse uma espécie de possessão. Aí a história vai se desenvolvendo durante esse casamento, que durante todo esse período do casamento, de dia e de noite, chove, existe uma chuva. Durante todo esse período, até o final do filme, nós vamos testemunhar as coisas que vão acontecendo durante esse casamento, essa questão dessa possessão gradual do noivo, do Piotr. Entenderam? Este é o resumo do filme. Basicamente é isso que nós vemos em cena. Bom, o que eu poderia falar agora sobre o filme, como suas características, a questão narrativa, estética. O filme trabalha muito com uma coisa de uma corrosão de tudo que é em volta, como se tudo estivesse virando ruínas. E essas ruínas têm a ver com as coisas, as escavações, os esqueletos, o passado misterioso, o passado de horrores que a própria Polônia viveu, que já viveu na Segunda Guerra, teve momentos dramáticos de perseguições nazistas, depois veio o comunismo durante muito tempo, é um país muito obscurantista ainda, a Polônia até hoje, um país super misógino, super homofóbico, ultra conservador, com ultranacionalismo muito grande. Isso ecoa durante o filme, de maneira muito sutil. Existem vários personagens em cena, porque se passa, é uma grande festa de casamento, é um casamento judaico, então tem toda uma ritualização, e misturado com uma coisa meio ecumênica, meio católico polonesa também.
Então, uma série de ritos, uma série de danças e cantos, isso tudo vai se misturar ao clima crescente de estranhamento, de suspense, de horror, de escuridão que começa a impregnar o filme nessa questão do espírito da Hannah que começa a tomar conta do noivo Piotr. Que, aliás, o elenco todo é muito bom, são excelentes atores em cena. Para quem gosta de uma boa história, com grandes interpretações, muito bem dirigida, um bom roteiro, e que gosta de filmes que se passam em eventos como casamentos, é um prato cheio, um excelente filme assim, para ser visto, para ser apreciado. Ele tem uma fotografia deslumbrante e muito difícil de ter sido realizado, porque fotografar na chuva à noite é muito difícil. E tem muitas externas à noite o filme. São essas externas noturnas na chuva e o interior do salão de festas, a festa que começa a fugir ao controle. Há uma tentativa de ter o controle, mas o controle foge das mãos de todos, da família da noiva, do noivo dela, e o desespero dela em ver o marido mudando de comportamento. Isso vai nos remeter ao Inquilino, do Polanski, que é uma grande influência do diretor, muito nítida. Tem muito de Lars von Trier também, tem muito do Dogma que o Lars von Trier instaurou muitos anos antes, né? Mas tem muito daquele conflito, daquele incômodo que o von Trier tem nos filmes. Tem muito do que eu vi algumas coisas de Kieslowski, que ele é muito centrado mais ou menos no universo desses três diretores, do Polanski, do Kieslowski e do Lars von Trier, mas existe todo um apego muito forte desse diretor ao thriller psicológico e ao teatro, porque há toda uma conformação de enquadramentos, de cena, de direção, que lembram teatro, que tem um barroco muito forte, tem alguns momentos muito rebuscados. E aí esse discurso sobre a memória, sobre esse discurso político que não é explícito, um filme que deixa muitas perguntas no ar, como toda boa obra de arte não é um filme óbvio, não é um filme para pessoas que têm um olhar medíocre sobre a obra de arte, que querem todas as respostas com ponto e vírgula. Não, isso não existe em Demon. Em Demon você vai sair do filme com muitas perguntas, com muitas perturbações, com muitas indagações. É um filme que ele continua horas e horas depois que termina. É um filme que vale a pena, é um belo filme na tradição europeia do cinema de arte e é um belo thriller de horror psicológico. A moda antiga, a moda de Polanski e seus seguidores. Tá ok? Então é isso, muito obrigado por tudo, muito obrigado pela atenção. Inscrevam-se, por favor, no canal, como eu sempre peço, que isso vai nos ajudar muito. Curtam esse vídeo no YouTube, deem seu like no YouTube. E em breve estarei de volta, já começando a atender muitos pedidos de vocês. Vou começar atendendo um pedido de vídeo para o Motivos para Ver, do nosso querido Reanimator, que é totalmente diferente do filme que eu acabei de analisar aqui, tá ok? Até breve, tchau! Let it go.